De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a fonoaudióloga Lucimara Honória Silva, nos ensinando mais sobre o que é a fonoaudiologia e um assunto muito específico, né, que a fonoaudiologia trabalha, que é a perda auditiva, né, e os problemas da audição. A Lucimara, como eu já disse, é fonoaudióloga da empresa Direito de Ouvir e vem nos ajudar a entender, né? E já está falando coisas que eu não sabia, por exemplo, que a fonoaudiologia trabalha também com a questão da escrita, né? E a gente estava discutindo no finalzinho do outro bloco a perda auditiva. Em 2060 nós teremos muito mais jovens que terão se tornado idosos surdos, ou quase surdos. Mas desde os anos 80 os fones de ouvido dominam a cultura pop, já produzindo consequências. Isso. Hoje nós já colhemos frutos, tá? A exposição ao ruído, hoje ela é controlada nas empresas. Toda empresa tem que ter o seu equipamento de proteção individual para proteger o trabalhador da perda auditiva induzida pelo ruído. Então, às vezes o trabalhador trabalha numa empresa, lá ele usa o equipamento de proteção da forma correta, mas nas suas horas de lazer ele trabalha como serralheiro, um trabalho informal e que ele não usa proteção. Então, o que acontece? Ele adquire uma perda auditiva induzida pelo ruído, em que a empresa não é a responsável, mas muitos visam o lucro em relação a indenizações por saúde ocupacional. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Aí você está falando especificamente do trabalhador dentro da empresa, né? Isso. Mas a cidade, de uma maneira geral, está muito, na presença de uma fonoaudióloga, eu tenho que me corrigir, está muito barulhenta, né? Sim. E não só o centro nervoso, mas também a periferia, por causa das festas, por causa dos shows que não param, por causa dos barzinhos com música ao vivo que não para. Exatamente, até próprio até dentro da própria casa. Dentro das casas das pessoas. Isso, né? Porque hoje nós temos sons no mercado à venda que são muito potentes. Então, esses sons em nível elevado, com uma frequência muito grande, ele vai causar uma perda auditiva também. Então, a fonoaudiologia tem muito a contribuir, chamando a atenção da sociedade de uma maneira geral sobre a produção de barulho. Com certeza. A produção de barulho em todos os locais, que seja no centro nervoso, que seja na periferia, que seja dentro de casa, né? Isso, no local Agora, de trabalho. Uma curiosidade. Sim. Ela me contou algumas histórias legais que eu quero compartilhar com você, telespectador. A história da preocupação com a perda auditiva, né? A história dos aparelhos auditivos também. Os aparelhos auditivos, ele foi lançado pelo Alexandre Graham Bell, que é o inventor do telefone. Na verdade, quando ele surgiu o telefone, ele não quis inventar o telefone. Ele quis inventar um aparelho de amplificação sonora para a esposa dele, que era deficiente auditiva. E outra curiosidade, o Alexandre Graham Bell, ele não inventou o telefone. Foi um camponês pobre quem inventou e ele comprou a patente do aparelho e levou à fama. E ficou com a fama. Isso. Né? Mas você também estava comentando comigo sobre assim, personalidades, reis da antiguidade. Isso. Aquela história, conta aquela história da poltrona. O primeiro rei com perda auditiva na história, que é conhecido, é o rei Dom João VI. Ele veio ao Brasil e ele tinha uma poltrona. Essa poltrona foi criada com aquela ornamentação que hoje nós conhecemos, porque ele era surdo. Então, vinham 2 fones diretamente ao ouvido dele. Esses fones serviam para amplificar, então as pessoas chegavam até ele precisava estar um pouco mais alto que as pessoas, para as pessoas falar diretamente na boca daquele trompete que iria diretamente ao ouvido dele. E aí ficou a imagem daquela poltrona, né? Isso, é a poltrona que a gente conhece hoje, que ela é toda ornamentada, que os reis sempre estão elevados, né? Passa por essa história também. Isso. Da configuração de uma forma dele ouvir, né? Exatamente. E, aliás, a empresa na qual você trabalha, como fonoaudióloga, ela possui um museu, né? Sim, o Museu do Aparelho Auditivo. Nesse museu, nós temos, desde os primeiros aparelhos auditivos, que eram
O primeiro aparelho auditivo que se conhece é um aparelho muito grande, em forma de trompete, que a pessoa colocava no ouvido, assim que a outra falava. A eficiência não se sabe, pois hoje a gente não tem essa tecnologia, mas acredito que foi eficiente para a época. Cumpriu uma determinada função, né? Isso. E à medida que foi passando o tempo, foram inventados novos aparelhos, também muito grandes, também desconfortáveis. Tem o aparelho auditivo de pescoço, que fica um cordão no pescoço com uma caixa enorme de som. E dentro dessa caixa ligada vem um foninho, que é ligado ao ouvido. Esse aparelho foi por volta de 1920, 1910, na década, né, mais ou menos nessas décadas. E esses aparelhos eram usados apenas por classe social muito alta. Assim como hoje o aparelho auditivo ainda tem um custo elevado, embora hoje temos acessibilidade. Existem formas de pagamento que facilitam aí. Isso, exatamente. Então, assim, nessa época, quando foram lançados, apenas a alta sociedade tinha o acesso a alguma tecnologia, né? Isso mesmo. Agora, por que existe essa história e por que a humanidade sempre se preocupou com a questão da perda auditiva? Porque a audição é um dos principais sentidos, né? Sim. Do ser humano, pelo qual ele se comunica e se faz entender também, né? Isso mesmo. Que traz muitos prejuízos quando sofre algum problema. Exatamente, porque a comunicação ela está diretamente ligada à audição. Você não tem uma comunicação eficiente se você apenas falar e não receber. Você precisa de informações. Então, é necessário a audição para isso. Há pessoas, por exemplo, os deficientes auditivos que nascem com essa deficiência, eles conseguem outros meios, que é o sinal de Libras. Às vezes, os próprios gestos caseiros também conseguem suprir essa necessidade. Mas uma eficiência na comunicação, ela requer uma audição também. Sim, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Okay. Eu só quero que você deixe para o nosso telespectador o endereço do site, né, na internet, em que ele pode acompanhar esse museu. Como é que chama o museu? Museu do Aparelho Auditivo. É www.museudoaparelhoauditivo.com.br. E é o único museu, né, do aparelho auditivo que existe. Isso. No Brasil é o único museu e no mundo é um dos mais completos. Um dos mais completos. E que faz exposições aí pelas cidades, né? Nós faremos. Como a empresa na qual você trabalha está em Uberlândia agora, vamos torcer para esse museu super interessante. Eu já vi algumas imagens, e a gente mostrou algumas imagens aqui enquanto você falava, dos aparelhos auditivos, né? Sim, é muito interessante. Trazer aqui para Uberlândia, vamos trazer. Sim, nós estamos estudando a possibilidade de expor no Center Shopping para a população de Uberlândia e região conhecer os nossos aparelhos. Muito legal, muito legal. No próximo bloco vamos falar sobre ruídos, zumbidos, que são questões, né, problemas aí relacionados à audição, ok? Ok. Voltamos já falando ainda sobre problemas auditivos como ruídos e zumbidos. Nos aguardem.